Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje no Vejam Só, nós vamos refletir sobre uma pergunta que talvez você aí na sua casa nunca tenha parado para pensar e analisado algumas possibilidades. O castigo dos ímpios, ele será eterno ou será temporário? Você imagina que é justo uma pessoa que, por exemplo, durante 70 anos da sua vida pecou ou esteve em pecado, ela morre? É justo que ela, durante toda a eternidade, pague por isso? Será que o correto não seria que, durante outros 70 anos, ela pagasse por isso? Ou por um tempo, de uma outra maneira? Nós temos algumas correntes teológicas sobre o assunto que tratam principalmente desse que é o chamado estado final do ser humano, aquilo que vem depois de todas as coisas. Um grupo, obviamente, irá desfrutar da felicidade, outro grupo da miséria. Mas como isso vai funcionar? Será que essa miséria ela será eterna? Vale lembrar que nós temos um grupo, uma corrente teológica que defende que no fim das contas, no fim de tudo, todos serão salvos. Temos também aqueles que defendem que os ímpios, os perdidos serão aniquilados. Dentro desse grupo a gente tem também uma divisão. Mas será que lá no inferno a pessoa vai pagar para sempre, por toda a eternidade? Ou por um período determinado de tempo? Como vai funcionar isso? Bom, todas essas dúvidas nós vamos obviamente recorrer à Palavra de Deus, às Escrituras Sagradas e ao conhecimento dos nossos convidados dessa noite, naquele formato super bacana de debate presidencial com tempo definido para perguntas, respostas e comentários, o que dá uma dinâmica muito interessante no programa Vejam Só e a gente acaba aproveitando bastante, pegando muito, extraindo muito conhecimento dos nossos convidados. Por isso, fique ligado! O Vejam Só de hoje, meu amigo, está apenas começando. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais um debate do programa Vejam Só. Debate esse que é sempre um oferecimento da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus. E olha, daqui a pouquinho eu vou passar todos os detalhes para você que nos acompanha, para você poder fazer a sua matrícula lá na grade e poder estudar a Bíblia Sagrada, as Escrituras e poder avançar muito mais no seu conhecimento teológico também, tá bom? Seja muito bem-vindo, prepare aí o seu lugar aí no sofá, na sala, chama a família, porque o debate de hoje promete bastante. Nós vamos tirar dúvidas que são inerentes, obviamente, do ser humano, desses assuntos escatológicos dos últimos dias. No nosso caso hoje, já é o final dos dias, né? Nós vamos tratar daquele estado final do ser humano e como vai funcionar tanto essa questão do céu ou do inferno, mais especificamente do inferno, como será esse estado final, esse castigo, como tudo isso vai funcionar e a dinâmica que a Escritura nos ensina sobre isso. Vou apresentar os nossos convidados dessa noite, para a gente poder ganhar tempo aí e desfrutar bastante da participação deles. Começando aqui à minha direita, é uma alegria recebê-lo novamente, o ancião Edson Reis, da Igreja Elim em Hortolândia. Ancião Edson, muito bem-vindo, uma ótima noite para o irmão, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Eu que agradeço, Zeca, boa noite a todos os espectadores, Deus abençoe a todos. Para mim é um prazer, Pastor Patrick, é um prazer revê-lo novamente e tenho certeza que faremos aí um debate em alto nível dentro desse tema. E quero também trazer um abraço aí do Pastor Silvio, nosso presidente do Ministério Elim no Brasil. Muito bom, ancião. Passa o endereço lá da Igreja Elim em Hortolândia, é um endereço conhecido já, né? Sempre que o irmão vem aqui, passa também. Mas para quem está nos assistindo, é ali da região, quiser fazer uma visita, dar um abraço no irmão lá, tirar uma selfie lá. Rua Palmira Francisca Fontoura, número 40, Terra de Santo Antônio. KM9 da rodovia Francisco Aguirre Proença. Muito bom, e eu falei aqui brincando da selfie, é que o ancião já está entre aquele hall lá dos nossos convidados muito famosos, que sempre estão aqui, que sempre que vem a internet bomba, muitos comentários.
Então fica o nosso agradecimento ao ancião Edson também. E do meu lado esquerdo, com muita alegria que também nós recebemos aqui nessa noite, o pastor Patrick de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Patrick, uma ótima noite por irmão. Muito obrigado pela presença, aceitar o nosso convite e poder nos ajudar nesse que é um tema um tanto quanto complexo. Uma ótima noite. Boa noite, Eliezer. É um prazer estar aqui de novo no programa. Faz um tempinho já que eu não venho aqui. Da última vez vim com o Eber, né? E é um prazer poder rever também meu amigo, o ancião Edson. Deus te abençoe. E mandar um abraço aqui para todos aqueles que estão nos assistindo, também os nossos irmãos lá em Calcaia do Alto, ali Cotia, a igreja onde eu pastoreio. Na verdade é um distrito, né, Eliezer? São 7 igrejas. Pastor Lucas também, um abraço, me ajuda ali a pastorear. E os amigos de ministério também da Igreja Adventista, é muito bom poder estar aqui. Pastor Patrick, passa o endereço certinho da igreja para quem nos assiste, poder fazer uma visita ao irmão. Sim, também. A gente fica ali na Avenida Inocêncio Pires de Oliveira, número 901, ali no centro de Calcaia. Ali é a nossa igreja principal, mas você pode entrar no site Encontre uma Igreja e as outras igrejas do distrito também vão estar ali e talvez uma igreja adventista mais perto de você que você queira ir também. Esse site ele é bastante útil para você encontrar uma igreja mais próxima do seu endereço. Pastor Patrick, eu estou aqui na mão aqui com o trabalho que o irmão trouxe para a gente oferecer aqui aos nossos telespectadores, mas eu não sei se vai chegar nos telespectadores não, viu? Porque é muito bonito, eu confesso que eu me interessei bastante aqui. Queria que o irmão falasse um pouquinho sobre esse trabalho aqui que está na minha mão. A gente vai mostrar aqui, pastor Patrick. Esse é o livro As Crônicas do Anjo Gabriel, é escrito pelo pastor Vicente Pessoa, né? Ele é um amigo nosso também da Igreja Adventista, pertence à Associação Paulistana. Ele fez um livro com uma linguagem jovem, ele retrata a guerra entre o bem e o mal, o plano de salvação, e Gabriel sendo um arcanjo, né? Sendo um querubim cobridor. Ele é um ser que está aí atuando pelo bem do povo do Senhor. Então, é um livro interessante, tá? Ele faz muito sucesso com adolescentes, com jovens. Acho que você vai gostar, sim. Inclusive, eu trouxe 2, né? Então, um já está de presente para você. Já resolvemos a problemática. Tá vendo, Angélica? Já ficou comigo, já. Pastor Patrick, obrigado, viu? E assim que possível também a gente vai elaborar aqui os nossos sorteios. A gente sempre tem também essas participações aqui também. Muito obrigado. Parece ser bem interessante o produto também. Vamos acompanhar a matéria que introduz o nosso debate de hoje. E aí, na sequência, já vamos pegar as opiniões dos nossos convidados. Vejam só. O estado final. Aquilo que irá acontecer depois da volta de Cristo, do julgamento e depois do fim desse mundo como o conhecemos. Independente da corrente escatológica que você defenda, todas elas chegarão até esse momento que iremos debater hoje no Vejam Só. Trataremos com mais detalhes sobre o estado final. Esse será para alguns um estado de felicidade ou para outros de miséria. Mas será um estado eterno, sem fim? Haverá punição, castigo, inferno para aqueles que serão condenados, isso durante toda a eternidade? Ou será por um tempo determinado? Vamos, antes do nosso debate começar, tentar entender alguns detalhes sobre o tema. A doutrina da punição eterna foi sempre afirmada e reafirmada pela Igreja desde o princípio. Jesus fala sobre o inferno, indicando que os sofrimentos envolvem tanto o corpo como a alma. O Mestre ensina que o fogo do inferno não é uma espécie de punição temporária, mas é sem fim ou eterna. Para os teólogos que defendem essa posição, a doutrina da punição eterna, embora nos cause profunda tristeza, deveria ser tratada com mais seriedade. Ela deveria nos impulsionar a um maior zelo e urgência nos nossos empreendimentos missionários. Atualmente, a doutrina da punição eterna tem 2 principais doutrinas de oposição: o universalismo e o aniquilismo. O universalismo
de maneira bem simples, ensina que no fim, todos os homens serão salvos. O aniquilismo pode ser dividido em dois grupos. Um defende que o homem foi criado imortal, mas os que continuam a pecar são privados dessa imortalidade e simplesmente serão aniquilados. O segundo, conhecido como imortalidade condicional, afirma que os incrédulos não recebem esse dom da imortalidade e, por ocasião da morte, serão aniquilados. Agora estamos prontos para iniciar o nosso debate de hoje, pois já temos em mente as principais questões sobre o tema. Agora, vamos ouvir nossos convidados e aproveitar para aprender mais um pouco sobre o estado final. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Vamos agora pegar a opinião dos nossos convidados. Eles terão 3 minutos para responder a nossa pergunta-tema do programa de hoje. E aí, depois que nós pegarmos a opinião dos dois, aí eu vou passar para a sua participação, exatamente. A gente quer ouvir a sua opinião também sobre o assunto, tá bom? Vamos começar então pegando a opinião do ancião Edson. Ancião, como é que o irmão responde essa nossa pergunta-tema, né? O castigo dos perdidos será eterno? Que é até o nosso GC que aparece aí na sua tela também. Mas a ideia seria a seguinte: é justo que alguém que pecou durante 70 anos, por exemplo, sofra eternamente? O ideal, o correto, o justo, não seria por outros 70 anos de castigo? Como o irmão responde esse nosso questionamento? 3 minutos. Bom, veja bem, Zeca. Quando a gente fala em punição dos ímpios, a gente primeiro precisa fazer uma separação bem didática dentro da Bíblia sobre essa questão de punição. Por exemplo, indicar que o Antigo Testamento não serve como base para esse tipo de situação. Essa é uma das primeiras situações que a gente vê. As palavras do Antigo Testamento, nenhuma delas apontam para a punição eterna e tampouco os judeus tinham esse tipo de visão como nós temos hoje na visão cristã. Então essa é uma separação. Uma segunda separação que a gente precisa fazer é que a palavra inferno na nossa Bíblia ela é muito mal traduzida, né? Ela aparece em situações que na realidade não é inferno, né? É a palavra grega Hades, né? Correspondente de Seol no Antigo Testamento, ou Sheol. E quando nós pegamos, por exemplo, a palavra Seol, traduzida por inferno na Bíblia, vindo do latim mundos inferiores ou mundo inferior, infernos, o que é que a gente percebe? Percebemos que ela não condiz com a realidade daquilo que a Bíblia apresenta. Por exemplo, essa palavra que nós temos, ela traduz Tártaro, que a Bíblia mostra que é a prisão dos titãs, né, na mitologia grega, ou dos anjos caídos na Bíblia. Ela traduz Geena, que era o monturo de lixo na cidade de Jerusalém, e ela traduz o Hades. Então, na realidade, existe uma grande confusão quanto a isso. Então, a minha primeira visão é que, quando eu trato de palavra inferno na Bíblia, eu tenho que saber separar, né, a qual situação ela está se referindo. A questão do tormento eterno, eu só consigo enxergar no livro do Apocalipse, com correspondente no livro de Marcos e Mateus, Jesus usando o correspondente de Geena. O Apocalipse, capítulo 21, ele diz que a morte, o inferno, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, isso é a segunda morte, e todo aquele que não teve seu nome inscrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Então, o ponto de partida para se entender a história é lago de fogo, né? O restante não dá para a gente usar como parâmetro, porque são situações completamente isoladas e locais dentro das Escrituras. Muito bom. Então estão aí as primeiras observações do ancião Edson. É óbvio que no decorrer do programa nós teremos mais tempo para aprofundar essas questões que ele levantou agora. Vou passar a oportunidade agora ao pastor Patrick, que terá também os mesmos 3 minutos para responder a pergunta que a gente propôs. Pastor, como é que o irmão responde, então, esse nosso questionamento dessa noite? 3 minutos, fica à vontade. Ok. A questão da crença popular, eu chamo de crença popular, a crença em uma punição eterna. Ela vem desde o Egito Antigo, né, passando por culturas pagãs, porque quando você analisa, Eliezer, a Bíblia, ela não dá margem alguma para crer numa punição eterna, num tormento eterno. Bem como o ancião acabou de dizer,
existe uma imensa confusão sobre o conceito de inferno na Bíblia, mesmo porque inferno nem é uma palavra bíblica. Inferno é uma palavra que vem do latim, da tradução Vulgata, e as modernas traduções da Bíblia, como NVI e companhia, elas têm traduzido as palavras como Sheol, Geena, Tártaros, Hades. Essas traduções têm transliterado e colocado apenas a palavra, porque é uma palavra carregada de conceitos. A punição eterna, ela não tem base alguma bíblica, e eu só queria fazer aqui uma ressalva de algo que o ancião disse ali, que o Antigo Testamento ele não é base para nós falarmos sobre o inferno. Eu discordo tremendamente, porque a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Se é inspirada, ela é útil para ensino, ela é útil para repreensão, inclusive também para se fazer doutrinas bíblicas, né? Então, isso é um pensamento antibíblico. Mas você pega o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quando eles falam de punição, eles falam do lago de fogo, né? Mas quando, por exemplo, em Mateus 25, verso 46, e no Apocalipse, tem uma fraseologia ali, existe uma palavra grega chamada aionios. E essa palavra grega, ela tem uma dificuldade na sua tradução, porque o aionios, ele é um período de tempo que pode ser eterno ou não. Vincent, na sua famosa obra The Words of the New Testament, e muitos outros léxicos e estudiosos, eles dizem que o substantivo, ou às vezes também aparece como verbo aionios, ele depende do ser a qual ele está dizendo. Quando o aionios está falando sobre Deus, sim, ele pode significar um período eterno. Mas se você vai, por exemplo, lá em Filemon, Paulo está dizendo para Filemon, para ele aceitar Onésimo em sua casa, aionios. E a tradução da Almeida e outras traduções falam assim, aceite ele para sempre. E você não vê Onésimo na casa de Filemon até hoje. Judas também utiliza o substantivo aionios, falando do fogo que queimou Sodoma e Gomorra, não está queimando até hoje. O próprio Aristóteles usou essa palavra e disse no seu livro do Céu, que ela trata do ser humano, é o período da vida de um homem. Então, nós temos que ver esses conceitos, dar uma analisada para deixar as tradições de lado e olhar o que a Bíblia realmente está dizendo sobre o assunto. Muito bom. Então, aí as primeiras observações do pastor Patrick também. É óbvio que depois a gente vai ter tempo para aprofundar esses detalhes, que eu imagino que o ancião vai perguntar e o próprio pastor também vai falar sobre. Mas agora eu quero convidar você que nos assiste a participar também do Vejam Só, através da nossa enquete lá no Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. Lá você encontra, além dos nossos temas diários e dos nossos convidados, você também encontra os contatos deles, isso, dos nossos participantes. Lá sempre tem um e-mail, se algum pastor quer divulgar o telefone, um site, todas essas informações você encontra lá no nosso Facebook. Além disso, todos os nossos programas, a gente coloca lá uma enquete pedindo a sua participação para você responder. Normalmente, nas nossas enquetes, até por uma limitação do Facebook, você tem duas alternativas para responder. E elas são bem objetivas, como você vai ver daqui a pouquinho. Mas daí você vai lá no comentário e aí você justifica a sua resposta, tá bom? Normalmente nos programas, no debate presidencial, a gente não tem tempo. Mas nos outros programas da semana, a gente prepara sempre algumas participações e coloca aqui para que os nossos convidados também comentem sobre a sua participação, tá bom? Coloca no ar aí a nossa enquete de hoje, tá lá. O castigo dos perdidos será eterno? E aí você tem então as alternativas. A primeira é sim, esse castigo será eterno. E a segunda alternativa é não, esse castigo não será eterno. Vote, participe, justifique, tá bom? A sua resposta, melhor dizendo. E no final dos nossos programas a gente também coloca ali o resultado da nossa enquete, tá bom? Então vote, convide seus amigos a votar também, aproveite essas perguntas para fazer uma discussão aí teológica entre vocês também, tá bom? Lembrando sempre que tanto Vejam Só como as nossas enquetes são um oferecimento da grade da Academia Teológica da Graça de Deus, que olha, é o local ideal para você poder se capacitar mais para trabalhar na obra do Senhor, tá bom? Tome nota do telefone que já aparece aí no seu monitor, é o 0 prestadora 11, porque a Secretaria-Geral é aqui em São Paulo, é o 3115-0819, 11 3115-0819.
Você liga lá, né, anota direitinho, amanhã no horário comercial você liga e aí você pega todas as informações, tire todas as suas dúvidas para você começar ali os seus cursos na grade. São 600 unidades espalhadas em todo o Brasil com curso básico de teologia. Para você ver como fica fácil de você poder estudar, com certeza tem uma que é pertinho aí da sua casa. Além desse curso básico, a grade oferece uma infinidade de cursos. Hermenêutica, teologia sistemática, estudos, né, de livros determinados, por exemplo, Apocalipse, a Carta aos Romanos, administração eclesiástica, línguas, né, inglês, espanhol. Bom, as opções são variadas. Liga lá, pegue todas as informações e venha você também fazer parte dessa família, que é a família da grade, tá bom? Da Academia Teológica da Graça de Deus, certo? Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só e agora nesse bloco nosso debate começa mesmo. Agora que ele engrena com a participação dos nossos convidados, um fazendo pergunta para o outro e comentando as respostas. Agora que a gente vai entrar realmente no nosso estudo sobre esse tema tão intrigante do castigo ou não eterno, né? Que a gente vai debater agora. A palavra vai começar com o ancião Edson, ele que vai ter a oportunidade de fazer a primeira pergunta desse bloco. Ele vai ter 3 minutos para elaborar a pergunta, que será respondida pelo pastor Patrick também em 3 minutos e depois comentada pelo ancião Edson. Essa fórmula vai ser repetida depois com o pastor Patrick e durante esse bloco também, tá bom? Ancião, 3 minutos para o irmão, então, elaborar a sua primeira pergunta e, obviamente, fazer também as suas primeiras considerações. Fique à vontade. Vamos lá. Bom, o pastor Patrick citou aí 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. E quando eu cito que o Velho Testamento não serve de base para se construir uma teologia do inferno ou de tormento, quer eterno ou aniquilacionista. Nenhum dos dois. Então, em primeiro lugar, eu creio que toda a escritura é inspirada. Amém. Então, esse não é o ponto. Agora, cada assunto deve estar dentro do seu próprio contexto. Mas já que serve, na sua opinião, eu queria que o senhor me desse alguns textos bíblicos que constroem o aniquilacionismo no Antigo Testamento. Muito bom, tá? Então a pergunta feita pelo ancião, que será agora devidamente respondida pelo pastor Patrick. Patrick, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Ok. É sempre bom falar do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é a base para o Novo Testamento, né? Tem muita gente que crê numa espécie de Deus bipolar que revela-se no Antigo Testamento de uma forma e de outra forma no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento ele dá uma base sim para a escatologia, ele dá uma base sim para ele lança luz sobre a punição final, né? E, inclusive são muitos os versos, por exemplo, Salmos 37, no verso 10, diz que o ímpio não existirá. Os ímpios, no entanto, perecerão, né? O perecer do hebraico abad lembra de uma pastagem que se murcha, que deixa de existir, né? Inclusive, a Nova Versão Internacional traz essa tradução. Fala que os ímpios serão aniquilados, utiliza o verbo calar, se desfarão. Então, se você ler o Salmo 37, você vai ver ali vários verbos, todos eles são sinônimos de aniquilar, destruir, acabar, né? E a revista Almeida atualizada, ela tem uma tendência de traduzir esses verbos, abade, calar, e também alguns versos do Novo Testamento, como o apolume, que são todos versos que significam a destruição, a aniquilação, por perecer, né? Mas se você olhar, por exemplo, a Nova Versão Internacional, eu julgo uma versão um pouco melhor do que a Almeida atualizada, ela utiliza destruir, aniquilar, né? É interessante. Talvez o verso base, ancião, no Antigo Testamento seria Malaquias. O texto de Malaquias é um texto bem claro, né? É um texto bem inequívoco, que não deixa margem nenhuma para dúvidas, né? Ele traz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, que todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará,
diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. A metáfora do fogo que consome aqui, né, não deixa margem para nenhuma outra interpretação, né? Porque na punição final, o fogo ele é eterno. A fonte é eterna, que é de Deus. Mas o combustível não é eterno. Por isso, o Antigo Testamento, de muitas formas, repetidamente diz que será consumido, destruído, não vai sobrar nada. Muito bom, tá então a resposta do pastor Patrick. A palavra volta ao ancião Edson, que terá 3 minutos para fazer então os comentários. Se uma palavra está com o irmão, fica à vontade. Então, o problema é esse, o fogo será eterno, mas o combustível não será eterno. O grande erro está na interpretação, pastor. Veja bem, em primeiro lugar, todas as pessoas, os iníquos, os ímpios, porque eu não creio que o lago de fogo foi preparado para qualquer pecador. Não. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. E para todos aqueles que o acompanham. Então, essa punição, ela é eterna do ponto de vista de Deus. O combustível é eterno. Por que o combustível é eterno? Você crê que os anjos são eternos, no caso? Isso, para entender. Por que o combustível é eterno? O combustível é eterno porque todas as pessoas que serão ressuscitadas, todas, desde Adão até a última pessoa que morrer, todos eles terão um corpo preparado para a vida eterna, quer no lago de fogo, quer com Deus. Então o combustível também será eterno. Às vezes o pessoal entende um pouco errado, quando a gente fala em lago de fogo, logo se imagina uma espécie de vulcão e um ser humano caindo lá dentro. Não é nada disso. Nós temos aí um corpo preparado para o tormento. Esse é um ponto muito importante de nós analisarmos. Agora, quanto ao Salmo 37 que o senhor citou, o Salmo 37 não pode servir de base de maneira nenhuma. Inclusive tem um vídeo meu que eu recomendo depois no meu canal, quem quiser ver. O Salmos 37, ele trata-se do reinado de Davi, de uma promessa de paz, de segurança, e Davi ele vai aniquilar, é por isso que o ímpio não existirá mais. Davi acaba com os ímpios no seu reinado e entrega o reinado para Salomão, apenas com um que ele faz uma ressalva, que é Simei, só. E Salomão tem um período pacífico de 40 anos. Então, quando a gente pega o Salmos, número 37, esse é um grande erro cometido por vários irmãos. Pegar o Antigo Testamento dentro dessa ótica de terra, então, olha, olhei a terra e estava vazia. E aí se tem a ideia de que a terra futura. Olhei a terra e o ímpio não estava mais na terra. Tudo isso, quando a Bíblia trata de terra, ela se refere à terra de Israel e no seu estado davídico ou no seu estado futuro durante o período milenar. Só, nós não podemos confundir o texto, né? Quando a Bíblia diz que olharás para o ímpio e ele não existirá no reinado futuro de Davi, que é acionado pelo seu filho Salomão. Então é nesse sentido aí. Muito bom, tá aí então os comentários do ancião Edson. A palavra agora é do pastor Patrick, que terá 3 minutos para elaborar sua pergunta e, obviamente, dentro desse tempo, pastor Patrick, sim, fazer os comentários que o irmão achar devido também. O irmão tem 3 minutos, fique à vontade. Nós temos uma série de problemas aqui, né, ancião? Ao meu ver, você dizer que o ímpio não existe no reinado de Davi é absurdo, né? Salomão, Davi, não importa. O ímpio existiu em toda a história da humanidade, né? Tanto no reinado de Salomão, reinado de Davi. E quando eu dei o exemplo do Salmo 37, em sua linguística, os seus verbos, eles não deixam dúvida. O sentido ali é de destruir, aniquilar. Tirar um salmo do contexto é muito fácil, né? O texto de Malaquias ali o senhor não citou, ele também provavelmente deve falar também, então, apenas de Davi, né? Bem, a questão do aniquilacionismo, a questão do fogo eterno, ao meu ver, é uma questão muito complexa você dizer que a punição é eterna, porque você imagina um Deus mau, um Deus sádico, né? Imagine que nós salvos vamos estar lá no céu, e a Bíblia diz claramente que a dor não existirá, que o luto, o pranto, o sofrimento, nós vamos estar lá no céu e vamos lembrar de queridos nossos que estão sofrendo. Então, os textos bíblicos que eles tratam sobre a punição, especialmente ali no Novo Testamento, que eu acho que é o foco aqui,
eles têm essa limitação linguística que eu citei no início, a questão da palavra aionios, que ela não significa necessariamente eternidade, né? Então, quando você olha essa tradição, ela é muito frágil, né? Ela é muito frágil, essa doutrina da punição eterna. Não existe base, né? No Antigo Testamento, Novo Testamento, não existe base, porque quando se fala do Guiena, o ancião ele limitou ali para o Guiena no Novo Testamento, né? A palavra, como eu disse novamente e repito, a palavra ali, aionios, ela não necessariamente significa eterno, né? Foi utilizada em Filemon, foi utilizada em Judas, e você pega em Apocalipse, é um texto que não é literal, é um texto figurativo, né? Então, eu queria perguntar para o ancião, como que você consegue ver um Deus de amor e um céu feliz, um céu com gozo, paz, e, ao mesmo tempo, a existência de um inferno eterno, onde seres estão ali queimando e sofrendo eternamente? Muito bom. Está aí a pergunta então elaborada pelo pastor Patrick. O ancião Edson terá agora 3 minutos para formular e elaborar a sua resposta. Então, ancião, vamos lá. Isso é muito simples da gente entender. Em primeiro lugar, pastor, veja só. Deus é o padrão absoluto de justiça e moral. Quando a gente coloca esse tipo de pensamento, a gente está tentando impor nosso padrão de justiça para Deus. O padrão de justiça de Deus é completamente outro. Assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são diferentes do de vocês. Então, esse é um ponto que a gente deve ter. Na realidade, quando a gente olha essa visão aniquilacionista, ela está mais baseada em um sentimentalismo como esse, não é? Puxa vida, eu vou estar no céu, ou eu vou estar em qualquer outro lugar e o meu parente lá. Não. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que as coisas anteriores não subirão ao coração. E o Apocalipse, no capítulo 21, versículos 3 e 4, ali diz que, do 1 até o 6, ali nos diz o seguinte: prestem atenção em tudo aquilo que estou criando, que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá clamor, não haverá dor. Todas as coisas anteriores já passaram. Então, nós podemos esperar da parte de Deus, sim, uma transformação nos salvos, para que os salvos não sejam afetados por sentimentos anteriores a essa vida. Pelo menos a Bíblia, no Apocalipse 21, se limita a isso. Então, nós não podemos olhar por esse lado sentimentalista, porque se nós formos olhar assim, nós vamos acabar com o padrão de justiça de Deus. Não tem como, porque pensa bem, quantos parentes seus já morreram? Aí você vai ficar no céu, conforme você disse, pensando, puxa vida, meu parente foi aniquilado, ou gostava tanto do meu parente que foi aniquilado. Se você for analisar, o sentimento é o mesmo. Eu não gosto do Zeca, então eu pego e dou um tiro nele. E aí, que bem que eu fiz? Ou eu não gosto do Zeca, eu ponho o Zeca preso no manicômio. Que diferença eu estou fazendo? Eu estou eliminando o Zeca da minha vida. Então, eu creio que, quando a gente olha tanto o aniquilacionismo quanto a visão de tormento eterno, precisa se entender. Não dá para a gente entrar com sentimentalismo nessa fase, porque senão a gente começa a anular a própria justiça de Deus. Muito bom, tá então a resposta do ancião Edson. Lembrando que para quem comemorou aí em casa, viu, o ancião falou brincando, tá bom? Não tem nada disso daí não, vou continuar aqui, viu? Como diria o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Pastor Patrick, 3 minutos para o irmão, então, tecer os devidos comentários diante da resposta do ancião. Sim, a tréplica. Fique à vontade. Ok. Dizer que o senso de justiça de Deus é diferente do nosso é algo interessante, é algo, né, curioso, é algo para se pensar, né? Alguns dizem assim, quando se comete o pecado a um ser eterno como Deus, tem que se sofrer eternamente, né? Mas acontece que tanto a ira de Deus, que é um atributo de Deus, ela não existe isolada do amor, né? Na cruz, a ira de Deus, a justiça e o amor se beijam, se encontram. Então, Deus, ele é um Deus justo, e exatamente por isso eu defendo que a punição final ela não será eterna, ela será justa. Nós não sabemos se vai ser dias, semanas, anos, séculos, milênios, mas segundo Lucas 12, ela vai ser proporcional. Ela vai ser proporcional ao mal que foi feito. Lucas diz lá em Lucas capítulo 12, que aquele que não conhecia a vontade do seu Senhor e se perdeu,
ele vai sofrer poucos açoites. Aquele que sabia a vontade do Senhor e se perdeu vai sofrer muitos açoites. Eu até fico pensando como que vai ser nesse inferno futuro. Eu acho que vai ter uma sala lá que é 1 milhão de graus para Satanás, né, que é a pior. Aí outra sala, assim, para aquele que é o ladrão de galinha, vai ser só uns 500 graus. Aquele que não é muito mal vai ser, quem sabe, uma sauna, né, sauna seca, sauna a vapor. Eu fico pensando como é que vai ser isso, nessa gradação no inferno. Mas Deus, ele é justo, ele é exatamente justo. E a justiça de Deus não permite uma injustiça como um ser sofrer eternamente. Eu não creio que Deus vai fazer lobotomia nas pessoas, tirar delas os sentimentos. Sentimentos são parte integrante do ser. Deus nos fez razão, Deus nos fez sentimento. E eu não consigo enxergar isso que o ancião disse para a eternidade, né? Quando eu pensar num parente meu que foi aniquilado, ancião, eu vou pensar assim: ele amou mais o pecado do que a Cristo Jesus. Ele teve tantas oportunidades de salvação. Então, se ele estiver no céu aqui junto comigo, ele não vai ter prazer na santidade. O céu para ele vai ser um sofrimento, porque ele vai querer fumar aqui no céu, ele vai querer usar droga aqui no céu, ele vai querer roubar, ele vai querer mentir. O céu para ele não seria um tormento, na verdade. Então, eu vejo até amor na aniquilação daqueles que rejeitam a salvação pela graça em Cristo Jesus, né? Nós temos aqui outra questão que foi falado aqui. Eu acho que eu abordei todos os 4 aspectos aqui da lembrança. E vamos cortar aqui para ver se sobra um pouquinho mais de tempo no final. Muito bom, obrigado, pastor Patrick, pelos comentários aí. A palavra agora volta ao ancião, que vai começar esse nosso segundo round de perguntas e respostas, né? Repetindo a fórmula que nós já usamos. 3 minutos, ancião, para o irmão fazer os devidos comentários e, obviamente, elaborar a sua pergunta, que será respondida pelo pastor Patrick. Fique à vontade. Legal. Eu acho que é um tema bastante empolgante, esse que a gente está discutindo, porque, veja só, um Deus de amor que mata é muito complicado, né? Do lado oposto, um Deus de amor que atormenta também é complicado, né? Então, mas um Deus de amor que mata porque a pessoa não quis servir a ele, é muito complicado de se entender. Ao mesmo tempo, conforme eu citei, o lago de fogo ele foi preparado para o diabo e seus anjos. O grande problema é que, assim, você vê que nós temos 3 correntes aí. Temos o universalismo, o aniquilacionismo, né, e temos a visão do tormento eterno. Se você perceber bem as 3 visões, elas vão chegando perto de uma situação onde nem todos sofrem o tempo inteiro, nem todos são destruídos, né, e nem todos são salvos, ou no universalismo todos são salvos. A gente percebe que é muito confusa a visão. Mas a questão é a seguinte: o lago de fogo ele é preparado para Satanás e seus anjos, e para todos aqueles que rejeitam o evangelho por livre e espontânea vontade. Eu não consigo entender, por exemplo, que o pecador mediano ele vai ser lançado no inferno porque Deus tem prazer em lançar ele. Diga-se inferno, lago de fogo. Deus vai lançar ele no inferno porque Deus tem prazer. Não, a pessoa que vai para o lago de fogo, ela vai porque ela escolheu aquele caminho. É de livre e espontânea vontade. É a mesma coisa, quando você serve a Deus, Deus não te obriga a servi-lo. Não é? Você serve por espontaneidade. Agora, Satanás te obriga a servir. Da mesma maneira, uma pessoa que vai para o lago de fogo, ele não vai porque Deus quis que ele fosse, muito embora Deus saiba que ele vá. Ele vai porque ele escolheu ir. Né? Eu posso dizer para você, pastor Patrick, não vá por aqui que tem um buraco. O senhor pode escolher e o senhor vai pagar a penalidade, diz a Bíblia. Agora, a pergunta que eu faço ao pastor Patrick é o seguinte: falou-se em Ainon, né? E diz que ela não tem significado de eterno e precisa se verificar o contexto. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: aqui no Apocalipse, capítulo 19, diz que a besta, junto com o falso profeta, eles foram lançados vivos, e a Bíblia faz questão de falar que é vivos, no lago ardente de fogo e enxofre. Então, eles foram lançados, isso por ocasião da vinda do Senhor Jesus. E 1000 anos depois do ataque à Nova Jerusalém, diz a Bíblia no versículo 10 que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Ou seja, 1000 anos depois, a besta e o falso profeta ainda estão no lago de fogo. Como é que nós entendemos essa questão? Muito bom, está aí a pergunta elaborada pelo ancião Edson, que será agora respondida pelo pastor Patrick. 3 minutos, irmão, fica à vontade. Muito bom. Só voltando ali na questão de um Deus amor que mata, né?
A morte, ela é a consequência do pecado, né? A Bíblia não fala assim, o salário do pecado é você sofrer eternamente. A Bíblia não fala assim, o salário do pecado é o inferno, o salário do pecado é o lago de fogo. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Porque morte, a morte ela é o afastamento de Deus. Deus é o doador da vida. E aqui você tem um problema muito grande com os imortalistas, aqueles que defendem a crença popular de um tormento eterno, que não é bíblica, né? Repito, e vou repetir várias vezes, não existe base bíblica alguma para dizer que o tormento vai ser eterno. O único verso no Novo Testamento que fala do lago de fogo ser eterno é Mateus 25, 46, e o livro de Apocalipse, que é um livro simbólico, né? E a palavra aionion ali, claramente, ela não pode ser tomada no seu sentido absoluto de eternidade. Mas o salário do pecado é a morte. Então, quando uma pessoa ela decide viver isolada de Deus, o resultado é morte, né? O resultado é morte. E a Bíblia diz claramente em 1 Timóteo 6 que apenas Deus é imortal. Então, Deus é imortal e é necessário que o ser humano se revista de incorruptibilidade para viver eternamente. E aí, a Bíblia não diz que na segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, eles serão revestidos de incorruptibilidade. Isso não é dito. Não diz que eles serão revestidos de imortalidade. Diz que os salvos, né? Porque a vida eterna é um dom para aquele que aceita Cristo Jesus como salvação. Vamos lá. Agora, a Bíblia também diz que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu não sei quanto tempo vai durar a punição. Eu não sei se vai ser milênios, se vai ser bilhões de anos. Eu sei que vai ser horrível e ela vai ser proporcional. Não foi respondida pelo Senhor a questão da proporcionalidade, né? Ali de Lucas capítulo 12, vou aproveitar e fazer a pergunta agora. Eu faço pergunta agora, e agora é o meu momento de pergunta. Não fazer a pergunta... Não, agora é o seu momento de resposta. É o momento de resposta que ele... Ok. Isso, da besta e do lago de fogo. Vou responder em 30 segundos facilmente aqui. No capítulo 19, ali você não pode tomar a ordem cronológica exata, né? Muitas pessoas interpretam o lago de fogo ocorrendo após os 1000 anos. Essa é a visão pós-milênio. Essa é uma visão comum, que é a minha visão. E outra coisa, besta, falso profeta não são pessoas. São entidades no livro do Apocalipse, são forças, são poderes, não são pessoas. Então, não dá para acreditar que um poder, que uma entidade vai queimar ali por 1000 anos. Então, eu vejo essas dificuldades, né, nessa pergunta que foi feita para mim. Muito bom. Então, está aí a resposta do pastor Patrick. Ancião, 3 minutos para o irmão poder tecer aí os devidos comentários. Na realidade, veja só, dá para a gente pegar cronologicamente, sim, pastor, porque Apocalipse 19 é volta de Jesus. O texto diz que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, Satanás é preso. Então, existe uma ordem cronológica, sim. Quanto a entender que é entidade ou não, esse é um entendimento seu. O meu entendimento e o entendimento da igreja cristã no decorrer das eras é de que sim, uma pessoa, é um poder que se levanta no final dos tempos. Então, nós entendemos assim. E eles estão no lago de fogo, eles inauguram o lago de fogo. Agora, quanto a essa questão de proporcionalidade de tormento, eu, sinceramente, eu não entendi se o senhor crê nisso ou se o senhor está fazendo uma suposição. Não, a Bíblia diz isso. Então, o senhor crê que haverá uma proporcionalidade de tormento. Então, Lucas capítulo 12. Então, depois desse tormento, o que é que acontece com essas pessoas? Porque se elas foram atormentadas proporcionalmente, o que é que vai acontecer com elas? Então, eu preciso entender isso para eu poder te responder. Se eu não entender, eu não consigo te responder, porque se ele foi atormentado proporcionalmente, então nós temos aí o Senhor inaugurando um novo purgatório na Bíblia. É um negócio meio estranho, não é? E o Apocalipse 20 diz, sim, que o diabo que os encaminhava foi lançado no lago que queima com fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo o sempre. Que aí nós vamos ter a palavra aeon, ou aionon, conforme o senhor citou. E depois, no versículo 14, a Bíblia diz que a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo,
que é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja, o salário do pecado é a morte adâmica, por conta de Adão. E o salário do pecado, da impiedade, é o lago de fogo, é o destino final dos ímpios. Assim como a vida é eterna para os aprovados, Mateus 25, 46, o castigo também é eterno. Entendeu? O adjetivo é o mesmo, nós não temos como mudar. 25, 46 de Mateus está escrito: os justos partirão para a vida eterna e os iníquos para o castigo eterno. Né? Eu só comento agora, né? Isso, só comento. Então está comentado. É tanta participação que às vezes a gente até confunde mesmo. Muito bom. Agora a palavra vai voltar ao pastor Patrick, que vai elaborar a pergunta, essa que será desse bloco a última pergunta, né? Respondida pelo ancião e depois comentada novamente pelo pastor Patrick. Pastor Patrick, 3 minutos para o irmão fazer os comentários e elaborar a sua pergunta, obviamente. É legal que o debate fica bem dinâmico, né? Você tem 3 minutos, você usa do jeito que você quiser, você faz réplica, você pergunta. Eu acho que ficar livre assim é legal. Às vezes a gente até meio que se perde, né, ancião? Não sabe tanta liberdade que a gente se perde. Se é pergunta, se é... Mas maravilha. Vamos comentar ali do Apocalipse rapidamente. O Beck, pelo menos não sou eu quem diz, né? São comentaristas. Você pegar os melhores comentários de Daniel, os melhores comentários de Apocalipse, você vai ver que besta significa poder, né? Se você besta alude ao quê? Ao livro de Daniel, onde aparece ali várias bestas. E o Daniel descreve que de uma maneira muito simples, né? Aparece uma besta terrível, simbolizando Roma, aparece um leopardo, simbolizando Grécia, e assim por diante. Então, o livro do Apocalipse é um livro figurativo, cheio de metáforas. Eu acho complicado você acreditar realmente que a besta vai ser um ser que vai ficar 1000 anos queimando ali no Lago de Fogo. Mas, tudo bem. Não ter como a questão de Mateus 25, 46, né? Eu vou explicar novamente assim, a maneira como eu vejo, e não somente eu, isso quem diz são os especialistas na língua grega, né? Você pode olhar no trabalho The Words of the New Testament de Vincent, que é uma obra de referência. Ele diz o seguinte: a palavra aionios, ela se aplica à pessoa a qual ela está designando. Né? Se a aionios está se referindo a Deus, isso quem diz é Vincent, não é adventista, não é aniquilacionista, nada. Está dizendo, se está referindo a Deus, pode ser um período realmente eterno. Se está se referindo ao homem, não é um período eterno. Então não vai ter vida eterna? Deixa eu, sem interferência, eu terminar aqui o meu tempo, senão eu tenho só 1 minuto para fazer a pergunta ainda. Né? Quando for oportunidade, o senhor pode me perguntar, se o senhor quiser, se vai ter vida eterna. Tá bom? Mas a questão do aiônio é totalmente normal. Quando se aplica, é simples, é muito simples. Quando se aplica ao homem, o próprio Aristóteles, ele disse no seu livro do céu, vou repetir novamente, que aiônios, para homem, ser humano, se refere ao período da vida de um homem. Filemon falou para Onésimo Paulo falou para Onésimo ficar na casa de Filemon, aiônios, está lá até hoje. Judas fala que o fogo de Sodoma e Gomorra é aiônios, até hoje. Eu gostaria que o senhor me explicasse em Lucas capítulo 12, aquela parábola ali escatológica, como que o senhor vê ali a questão dos muitos açoites e poucos açoites? Essa é a minha pergunta. Muito bom, está aí a pergunta do pastor Patrick. 3 minutos agora para o ancião Edson responder. Então vamos lá. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno. Tormento eterno. E os eterno não é eterno. E os justos para a vida aiônios. E os justos para a vida eterna. Então, a vida é eterna. Se você disser para mim que esse tormento aqui não é eterno, que é aiônios, eu sou obrigado a dizer que a vida também não é eterna, no mesmo texto. Por que eu sou obrigado a aceitar que a vida é eterna e o tormento não é eterno se o texto está dentro do mesmo contexto? Então, essa é uma pergunta que o senhor poderá responder depois. Ou seja, o tormento é eterno. Como é que eu consigo separar, né? O tormento eterno, ele é temporário. E a vida eterna não é temporário. Então, eu tenho uma crença, obrigatoriamente, de que a nossa vida não será eterna, conforme o senhor está colocando
aí usando Mateus 25, 46. Então, esse é um ponto que o senhor poderá responder. O outro ponto é assim, eu disse que eu explico Lucas para o senhor, se o senhor me explicar o que é que o senhor entende. Porque, por exemplo, eu não entendo de maneira alguma que haverá proporcionalidade nessa questão do tormento, que um vai sair de lá, outro vai sair de cá, um vai ficar com 500 graus, nada disso. Agora, o senhor disse que crê assim. Então eu disse, antes de eu explicar Lucas, eu preciso que o senhor me diga o que é que o senhor crê nesse aspecto para eu poder entender, porque a Bíblia só diz que acontecerá o tormento, mas o senhor me apresenta agora uma proporcionalidade de tormento, né, baseado no livro de Lucas. Então, eu devolvo a pergunta para o senhor, o que é que o senhor crê nessa questão do livro de Lucas, capítulo 12? Se o senhor puder começar por ela, o senhor vai me ajudar e eu lhe explicarei o Lucas 12 depois. Muito bom, tá? Então a resposta elaborada pelo ancião, a palavra volta agora ao pastor Patrick, terá 3 minutos para tecer os devidos comentários. Com esses comentários nós vamos encerrar esse nosso segundo bloco do programa e depois a gente volta com mais perguntas e respostas. Pastor Patrick, 3 minutos por irmão. São muitas perguntas, poucas respostas, né? Eu fiz uma pergunta e recebi outras perguntas. Mas tá bom, eu posso responder, sem problema algum. Por que vida eterna é eterna e castigo eterno não é eterno? Muito simples. Porque Deus, somente Ele é eterno, somente Ele é imortal, lá em 1 Coríntios 15, vai conceder imortalidade para aqueles que se salvarem. O senhor pode ler lá o capítulo, se o senhor não conhece. É muito... A esperança da ressurreição, no momento da ressurreição dos salvos, que serão momentos totalmente distintos, né? A primeira ressurreição e a segunda ressurreição, são coisas... É um texto muito bonito ali em 1 Coríntios 15, tá bom? Então, assim, vida eterna, por quê que vai desfrutar a vida eterna? Porque Deus vai conceder a eternidade para o salvo. Vida eterna é dom. Vida eterna é dom. Deus concede. Deus não vai dar um dom para o ímpio. O ímpio não tem direito a receber vida eterna. Ele tem direito a receber a punição. E o que eu coloquei bem claro que não foi respondido é que na Bíblia essa punição não é eterna. Você não pode dizer que é eterno, porque aionios pode ser traduzido por eterno ou não. Mas em vários textos do Novo Testamento, tem ali aionios, não é traduzido como eterno. Agora, em Mateus, porque eu quero que seja eterno, vai ser eterno. Então, assim, você percebe a fragilidade dessa doutrina. É uma doutrina muito frágil. A própria imortalidade da alma também é uma doutrina muito frágil. Lugar nenhum da Bíblia diz que a alma é imortal, a alma é eterna. Não existe isso na Bíblia. E Lucas capítulo 12, talvez o senhor não tenha lido, estudado, então vamos gastar um tempinho aqui para a gente ler, né? Porque é um capítulo pastor, eu muito quero saber importante. o que o senhor crê de Lucas 12. Não, mas eu conheço Lucas 12 perfeitamente. Tá. Eu quero saber o que o senhor crê de Lucas 12, porque o senhor está me apresentando uma proporcionalidade de tormento, é isso que eu quero saber. O senhor está me apresentando isso, não fui eu que apresentei. Talvez você não saiba responder, por isso você está me perguntando. Não, é porque mas deixa eu aproveitar o meu tempo aqui. É que não existe, pastor. Vamos lá, Patrick. Eu quero que o senhor me traga a doutrina. Já que o senhor está fazendo isso como doutrina, eu quero que o senhor me mostre. Porque eu desconheço que a igreja adventista crê em um tormento proporcional. Eu desconheço isso. Eu acredito que você não conhece bem o que a igreja adventista crê. Vamos lá, Patrick, volta aí na resposta. A parábola do servo vigilante, que também aparece em Mateus 24, né? Esse servo vigilante é uma parábola escatológica, né? Está falando aqui dos momentos finais do planeta Terra. E resumindo, diz o seguinte: 2 grupos de pessoas vão se perder nessa parábola. Aquelas pessoas que não conheciam a vontade do Senhor e aquelas pessoas que conheciam a vontade do Senhor. Isso significa que... Acabou o meu tempo, né? Mais 30 segundos, pode continuar. Pode explicar. Ok. Fica à vontade. Calma. Ok, são 2 grupos... É que eu roubei o tempo dele. Isso, aí a Angélica já me passou o tempo. São 2 grupos de pessoas ali. O que representa esses grupos de pessoas? Algumas pessoas vão se perder e elas não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, elas vão ser julgadas, segundo Romanos capítulo 2, segundo o conhecimento que elas têm de Deus na sua mente, no seu coração. Elas não conheceram a vontade de Jesus. O Senhor ali do servo é Jesus. Jesus está voltando. E essas pessoas, elas vão se perder. O texto bíblico diz que elas vão receber poucos
açoites. Já aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e mesmo assim se perdeu, é o grupo de pessoas que conheceu o Evangelho, conheceu Jesus, conheceu o seu Senhor, mesmo assim ele se perdeu. E o texto ali é muito claro, diz que essas pessoas vão receber mais açoites. Então isso é muito claro. A gradação de punição na Bíblia, ela é muito clara em diversos textos que eu não tenho tempo aqui para comentar. Muito bom. Então aí os comentários do pastor Patrick, com eles a gente encerra esse segundo bloco. Nós vamos dar uma respirada, tomar uma aguinha, mas na sequência a gente volta com mais programa Vejam Só. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, entrando aí pela madrugada da quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Vamos aproveitar ainda o tempinho que a gente tem nesse último bloco, que é um pouquinho mais corrido, mas ainda dá tempo da gente pegar ainda um pouquinho da opinião dos nossos convidados sobre o assunto. O ancião Edson vai começar fazendo uma pergunta nesse último bloco. Assim, eu vou pedir só para ser uma pergunta rápida, tá bom? Ao mesmo tempo que nós vamos dar para o pastor Patrick, porque daí a gente preserva o tempo de respostas e de comentários também. Ancião, 30 segundos para o irmão fazer a pergunta. Legal. Por favor. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Qual é o critério que o senhor usa para dizer para mim que tormento eterno não é eterno e vida eterna é eterna, seu adjetivo é o mesmo? Primeiro. Segunda, Lucas 12. Esses atormentados com poucos açoites e com mais açoites, o que é que acontece com eles depois? Muito bom. Tá aí as perguntas, né, no caso aí feito pelo ancião. Pastor Patrick, 3 minutos para o irmão responder, por favor. Ok, muito simples, eu já respondi umas 3 vezes, vou responder mais uma vez. Ali em Mateus 25, verso 46, a punição, né, a melhor tradução para mim, do substantivo kolasis, é punição. E tem muitas outras traduções, não necessariamente punição ou castigo. Então você tem kolassin aionios, que é traduzido como castigo eterno. E você tem a vida eterna, paralelo. É muito simples. Você precisa analisar o conceito de eterno. A palavra aionios, ela não necessariamente significa algo eterno. Então, a tradução, vou responder bem claramente, a tradução, ancião, ela é altamente questionável. Não deveria ser castigo eterno ali, deveria ser um castigo final, uma punição final, uma punição completa em si mesmo. Porque é isso que quer dizer o substantivo aionios, é algo completo. Quando se trata de um homem, como Aristóteles disse, aionios trata de toda a vida completa de um homem. Você pode ver lá no livro de Aristóteles, do céu ou sobre o céu, ele diz, Aristóteles com todas as palavras diz, a palavra aionios, quando está se falando de um homem, ela é o período da vida de um homem, certo? E existem vários textos do Novo Testamento que aparecem aionios e eles não são traduzidos como eterno. Como eu já disse, a questão do Filemon, a questão de Judas, e existem muitos outros versos difíceis de você explicar traduzindo aionios nesses versos como eterno. E a questão de Lucas, ela lança luz. Como eu disse, eu não tive tempo ali nos 30 segundos, mas tem a questão da proporcionalidade do castigo, ela é bíblica e ela aparece em muitos outros textos, tá bom? Por exemplo, você tem o texto em 2 Coríntios 5:10, pois todos nós deveremos comparecer ao tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com a sua obra praticada. Aquele que praticou muito mal vai receber de acordo com muito mal que praticou. Aquele que praticou pouco mal vai receber de acordo com pouco mal que praticou. Romanos 2:16, Deus vai julgar os segredos do homem e retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deuteronômio 25 e muitos outros textos. A questão, o que vai acontecer após cada um receber, ele simplesmente vai ser aniquilado, ele vai deixar de existir. A aniquilação ela só acontece escatologicamente no fim. Então a pessoa vai receber justamente de acordo com o mal que fez, ela vai ser totalmente consumida e deixar de existir. Muito bom, tá aí então a resposta do pastor Patrick.
Ancião Edson, 3 minutos para o irmão fazer as considerações. Pastor, veja como é ilógica essa colocação. Deus ressuscita a pessoa, dá uma surra na pessoa e depois mata. Deus ressuscita, dá 30 açoites nesse aqui porque foi um mau menino, dá 40 açoites nesse aqui porque foi um menino pior e depois mata. Eu não consigo encontrar isso na Bíblia de maneira nenhuma, pastor. Segundo lugar, a concepção do Senhor para Mateus 25:46, ela é própria. Ela não está apoiada em nenhum estudo bíblico, não está apoiada em nenhum estudo linguístico, porque o Senhor citando aí a palavra grega para eterno, para a vida, e não eterno para castigo, é simplesmente por uma questão pessoal. O Senhor decidiu que castigo não é eterno. Quando o adjetivo é o mesmo, dentro da mesma passagem, tudo igual, não mudou nada. O Senhor decidiu isso e o Senhor fala, que já falou por 3 vezes, nas 3 vezes que o Senhor falou a mesma coisa e não explicou. Porque Lucas 25:46 diz que a vida é eterna e o castigo é eterno. Se eu tiver que crer que aquele castigo não é eterno, eu também sou obrigado a crer que a vida não é eterna, porque está dentro da mesma passagem, não está diferenciado. E o Lucas 12, é isso que eu estou dizendo para o senhor, não existe, eu nunca ouvi essa doutrina de um castigo proporcional, Deus ressuscita, castiga e mata. O senhor citou o tribunal de Cristo é para os salvos. Não vai comparecer nenhum não salvo no tribunal de Cristo. Todos comparecerão. Sim, todos compareceremos, todos os salvos. Pega a carta e dê uma lida que o senhor vai ver que Paulo trata com a igreja de Corinto. Paulo não trata com os ímpios. Paulo trata com a igreja de Corinto. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber aquilo que fizemos com o corpo. Então, aquilo se refere aos salvos. Não existe texto algum na Bíblia que mostre que Cristo ressuscita, julga, dá uma surra e depois mata. Isso não existe, é uma doutrina que o senhor está criando agora. Isso não existe na Bíblia. Muito bom, tá aí então os comentários do ancião Edson. A palavra volta ao pastor Patrick. Pastor Patrick, eu vou pedir só para o irmão focar 30 segundos. Na pergunta, para ser respondida e depois comentada. Assim a gente respeita o tempo do nosso programa também. Por favor, pastor Patrick, vamos lá. Maravilha. O período da vida de uma pessoa que recebe eternidade é eternidade. O período da vida de uma pessoa que não recebe eternidade, e a Bíblia é clara, os salvos receberão na primeira ressurreição, né? Eu já falei isso várias vezes e não foi explicado. Eu quero que você explique, ancião, já que você disse que é meu, né? que é uma concepção minha, e eu já citei Vicente, já citei vários teólogos, parece que você desconhece, né, realmente a teologia, né? Eu queria que você explicasse expressões, por exemplo, de juízo eterno, krimatos aioniou, Hebreus 6:2, que fala que o juízo será eterno. Como que é isso? O processo de juízo vai se estender eternamente, então não vai ter a punição, porque o processo de juízo será eterno. Redenção eterna, Hebreus 9:12, não com sangue de bodes e bezerro, mas com seu próprio sangue, entrou Jesus do Santo dos Santos, obtendo redenção eterna. Salvação eterna, Hebreus 5:9, pecado eterno, Marcos 3:29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será réu de pecado eterno. Destruição eterna, segundo Tessalonicenses 1:9, esses devem ser punidos com destruição eterna. Punição eterna. Então você percebe na Bíblia várias expressões eternas que, na verdade, não é eterno. Tudo está linkado com aiônio, e eu gostaria que você explicasse, então, melhor para mim essas expressões, essas outras expressões do Novo Testamento linkadas com o eterno. Hebreus 6:2, Hebreus 9:12, Hebreus 5:9. Só para a gente poder... É a pergunta, já perguntei. Boa. Eu queria que ele explicasse Hebreus 6:2, Hebreus 9:12, Hebreus 5:9. Boa, pronto. Obrigado, pastor Patrick. 3 minutos, ancião, por favor. Todos os textos têm a mesma ligação, pastor. Quando se trata de eterno aqui, significa algo ligado à eternidade de Deus. Só isso. Não tem muito enfeite nessa história. A grande questão é que o senhor não conseguiu explicar Mateus 25:46. Porque o castigo é eterno e a morte é eterna. Só isso. Então, agora, por que o castigo é eterno e a morte é eterna? Porque parte de um Deus eterno. Por que a proporcionalidade de 70 anos que nós começamos o debate, alguém fala assim, mas eu pequei 70 anos. Ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o lago de fogo, porque ficou fazendo aqui pecadinho, pecadão. O que nós temos que entender
é que o lago de fogo, em primeiro lugar, destinado para o diabo e seus anjos, segundo, para pessoas que desejam acompanhá-los, que são iníquas, pessoas que não aceitaram a redenção em Cristo Jesus. Esses estão preparados para o inferno, para o castigo eterno. Diga-se inferno, lago de fogo. E quanto às expressões que o senhor citou, todas elas, tratando-se de eternidade, é porque estão ligadas aos juízos eternos de Deus, que é eterno. Só isso, nada mais. Muito bom, tá? Então a resposta do ancião Edson, que será agora devidamente comentada pelo pastor Patrick, 3 minutos para isso. E com elas, com esses comentários, nós vamos encerrar o programa de hoje. Não respondeu, né? Porque juízo é um conceito totalmente diferente de redenção, que é um conceito diferente de salvação, que é um conceito diferente de pecado, que é um conceito diferente de destruição. Cada um desses é um tema, pastor. Não, deixa eu com o meu tempo, tá? Você não responde, me acusa de não responder, e quando eu estou respondendo, você intromete o meu tempo. Eles não têm a mesma ligação. São conceitos totalmente diferentes, tá? Essa resposta não respondeu aquilo que eu perguntei. Por exemplo, você disse que ali em Corinto, é só para Corinto. Paulo está explicando para os coríntios, para aqueles crentes de Corinto, o que vai acontecer no final dos tempos, o que vai acontecer com todas as pessoas. Então, quer dizer que toda a escatologia de Paulo em 2 Coríntios é só para os cristãos em Corinto, não se aplica aos outros cristãos. Isso é bizarro. Quando eu não sei responder um texto, é só dizer, não se aplica só a eles. É infidelidade fazer isso com a Bíblia. É não tratar a Bíblia com seriedade, né? Eu não sei responder a pergunta, então eu falo, é só para eles. A questão de Mateus 25, 46. Vamos voltar para Mateus 25, 46. É totalmente normal o substantivo aionios, quando ele está se referindo a homem, significar uma coisa, e quando está se referindo a Deus, significar outra. Quando está se referindo a homens que vão se perder, uma coisa, eles não receberam vida eterna. Quando está se referindo a homens que vão se salvar, é outra coisa. Qual que é o período da vida de um homem que vai se salvar e receber vida eterna? É a eternidade. Então, aionios é eterno. Qual que é o período da vida de uma pessoa que não recebeu vida eterna? Porque você acredita que tem um fantasminha dentro da pessoa ali, que ele é eterno, né? A alma é eterna. Só que a Bíblia não diz que a alma é eterna. A alma que morrer, a alma que pecar, morrerá. Muitos dizem assim, morrerá espiritualmente. Não, o texto está dizendo a alma que pecar, ela vai morrer. Ezequiel 18:5. Eu não acho engraçado, eu acho muito sério. Eu tenho ainda alguns 50 segundos, vamos lá. Você acha muito estranho Deus ressuscitar e matar. Quando que você quer que a pessoa receba a punição? Aqui na Terra? Porque a pessoa vive toda a sua vida e ela morre. A Bíblia diz em muitos lugares, não é só Eclesiastes, não é só Salmos, a pessoa morreu, acabou o pensamento, acabou o desígnio, acabou a obra, acabou tudo. No Sheol, onde a pessoa está, a pessoa não sabe de nada, ela não faz nada. Quando a pessoa é ressuscitada, ela vai receber aquilo que ela merece. Para os justos, salvação, para os ímpios, a punição. E a punição não é eterna, porque não tem texto bíblico que fala que é eterna. Você está torcendo Mateus 25, 46, você está torcendo o texto do Apocalipse também. Muito bom, então aí os comentários do pastor Patrick, com eles nós vamos precisar encerrar o Vejam Só de hoje, é óbvio, e ficou muito claro para você que nos acompanha, que tinha muito assunto para ser debatido ainda, muitos pontos de interrogação que ficaram ainda sobre a mesa aí, mas quem sabe já fica aí a oportunidade para um próximo debate para a gente esclarecer alguns detalhes. Coloca aí na tela o resultado da nossa enquete, foram mais de 1.200 votos, mais de 1.200 pessoas que participaram da nossa enquete hoje, está lá. O castigo dos perdidos será eterno? 84% respondendo que sim, 16% respondendo que não. Muito obrigado pela sua participação, continue votando nas nossas enquetes lá no Facebook. No Facebook também é o lugar ideal para você encontrar os contatos dos nossos convidados. De repente você ficou com alguma dúvida sobre aquilo que o pastor Patrick falou, aquilo que o ancião comentou, manda uma pergunta lá para eles, eu tenho certeza que eles prontamente irão responder, além, é claro, da gente já se preparar aqui para um próximo debate também sobre o tema. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, assim como disse Thiago, se Deus quiser, nós estaremos de volta amanhã com o pastor Heber no comando do programa e assim, se Deus permitir, eu na semana que vem, junto com vocês, um grande abraço, e até semana que vem. Valeu!